Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pelo que aconteceu até agora nesse culto. Nós tivemos orações, nós tivemos adoração, por meio do louvor, por meio dos nossos dízimos e ofertas. Mas agora nós vamos nos debruçar nas Escrituras. Eu quero pedir que o Espírito do Senhor nos revele a Tua palavra. Que esta palavra nos edifique, nos abençoe, nos transforme. Que toda resistência que há em nossas vidas caia por terra. E que esse ambiente seja tomado por uma glória agora. Em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Essa é uma palavra que faz um bom tempo que eu gostaria de pregar. E aí, a oportunidade foi hoje. 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Nós vamos ler a história de um jovem príncipe chamado Mefibosete. Se você quer ter um filho, está em busca de um nome interessante, Mefibosete. Quem abriu diz amém. As crianças, para ficar quietinha, no final vai ter presente. Agora os pequenininhos, que não dá nem atenção para pai, vai dar atenção para mim, ele sai correndo e deixa. Aí o pai cuida mesmo, não tem jeito. Versículo 1 diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijados dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Repita comigo: Lodebar. Lodebar é a terra onde ele estava, tá? Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, a Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes como um cão morto, como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que lhe pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam em sua casa, na casa de Ziba, tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, passou a comer sempre da mesa de Deus, do rei. Aqui o contexto histórico, é importante você entender esse texto. Davi, nesse momento, ele se torna rei. Mas Davi era aquele jovem que derrubou o gigante, e que na época em que ele mata Golias, quem era rei era Saul. Saul inicialmente gostava de Davi, mas aí o coração de Davi, Saul começou a ter muita inveja de Davi e começa a perseguir Davi. E nos próximos anos, e não foram poucos,
Saul, como rei todo-poderoso, persegue Davi, e Davi agora é um fugitivo. Detalhe, Davi era casado com uma das filhas de Saul, e era muito, muito amigo do outro filho de Saul, chamado Jonatas, que era um príncipe, que provavelmente seria o herdeiro de Saul. Bom, por muitos anos Davi passa como um fugitivo, porém, Deus tem um propósito. Deixa eu vir para cá, porque a Glaucia está ali, ela falou que eu saio muito da câmera. Então, Deus tem o seu propósito é cumprido. Saul morre, Jonatas morre, e agora Davi se torna rei. Era comum na época, quando um rei caísse e outro se levantasse, e houvesse uma troca de dinastia. Troca de dinastia é quando uma família deixa de reinar e outra começa a reinar. Uma dinastia é quando a família reina. Então é o pai, quem herda é o filho, depois o outro filho, isso é uma dinastia. Quando há uma quebra de dinastia, né, e outra família começa a reinar, era muito comum a dinastia que assumiu agora matar todo mundo da dinastia anterior. Por quê? Para que eles pudessem manter o reinado, eles precisavam que todos os possíveis reis da outra dinastia tivessem que morrer. Quando Davi é alçado a ser rei, Mefibosete era uma criança de 5 anos. E a sua serva, a mulher que cuidava dele, no desespero, falou: vão matar esse menino. Ela cata esse menino e sai correndo. Quando ela sai correndo, ela trupica, cai, e as pernas da criança quebradas. E a partir dali, essa criança se torna aleijada, e ela é levada escondida. Ela se torna agora, né, um foragido, escondido do rei, ou da dinastia. Davi não queria matar, mas era comum, ele falou: não vou bobear. O que acontece? Nós vemos isso, e ele vai morar em Lodebar, e aí essa criança é chamada de Mefibosete. E durante muitos anos essa criança cresceu escondida em Lodebar, Mefibosete. Quando Davi agora está numa posição de rei, Davi chega um momento e ele fala assim: há alguém da casa de Davi, de Saul, que eu possa retribuir favor. Por isso que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. O perseguidor dele durante muitos anos, Saul foi perseguidor. Não só um perseguidor como um caluniador. Saul buscou a morte de Davi pelo resto da vida. Mas quando Davi está no poder e agora ele tem autoridade, por isso que eu sempre digo: não permita que aquilo que os outros fazem por você definam quem é você. Porque o teste da nossa vida, se nós seremos segundo o coração de Deus, é justamente nesse momento. Quando Davi é alçado na autoridade de rei, ele poderia falar: olha, e com toda justificativa, não quero saber desse povo, que continue longe. Davi fala assim: tem alguém da casa de Davi, da casa de Jonatas, por causa da relação, do compromisso que ele tinha com Jonatas, da aliança que ele tinha com Jonatas, que eu possa demonstrar favor ou bondade. E aí acontece de aparecer Mefibosete, que já não é mais um menino. E aí nós lemos a história que Deus restaura Mefibosete, tira Mefibosete de Lodebar e traz agora para Jerusalém, restaura tudo que foi perdido, que era direito dele, como filho do rei. Restaura a terra, restaura a posição, e melhor, ele fala: a partir de hoje, você vai comer da minha mesa todos os dias, você vai ter acesso exclusivo. Sabe? A graça de Deus, ela tem poder para realizar milagres extraordinários. E é sobre essa graça que eu quero falar. Ela transformou o cruel Saulo de Tarso no apóstolo Paulo, o maior pregador do evangelho, e ele mesmo declara: eu sou o que sou pela graça de Deus. Da mesma forma, a graça de Deus, ela tem poder
de restaurar homens e mulheres, porque ela também resgatou Manassés, um rei perverso, que na sua vida era uma vida de violência e pecado. Mas Deus restaura esse homem, e hoje eu quero falar justamente desses exemplos. E Mefibosete é um exemplo para nós, do poder restaurador de Deus, e que a graça pode fazer na vida de um homem. E que essa mesma graça que restaurou Paulo, que restaurou Manassés, e que estava sobre a vida de Mefibosete, foi manifestada para nós por meio de Cristo. Por isso nós dizemos que nós vivemos debaixo da graça. Essa graça que foi transformadora na vida de Mefibosete, é essa graça que está sobre as nossas vidas hoje. Quem crê, diga amém. Mefibosete quer dizer vergonha destruidora, o nome Mefibosete. Mas a graça de Deus, quando entrou na vida de Mefibosete, restaura ele de forma completa. Quem foi Mefibosete? Foi um príncipe, ele nasceu príncipe, mas viveu como fugitivo. Mefibosete era neto de Saul, como eu já bem expliquei, e filho de Jonatas, o melhor amigo de Davi. Mas aí, ele se torna um fugitivo e aleijado. E agora ele vive escondido durante 15, 20 anos. E quem cuidou dele colocou o nome de Mefibosete, justamente por conta da condição dele, vergonha destruidora. É interessante que Mefibosete é o retrato do ser humano, de cada um de nós, do ser humano caído, do ser humano ferido, que vive em fuga, esmagado pelo pecado. É isso que o pecado faz conosco. O pecado nos transforma em Mefibosetes, homens e mulheres que vivem como fugitivos errantes, em terras áridas, marcados pela dor e pelo sofrimento, limitados por conta da nossa condição de homem caído, como um aleijado, que não pode ter acesso, que não pode estar em alguns lugares específicos. É assim que o pecado acontece no homem. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque é assim que o pecado faz conosco. Nos torna cegos, errantes, perdidos, verdadeiros Mefibosetes. Mas é lindo a intervenção da graça de Deus. Porque quando Davi entra no trono, ele prepara o seu exército, ele prepara e ele olha. Imagine a cena, Davi sentado no trono, olhando para todas as demandas que qualquer rei na sua condição tinha. Mas no meio disso, tem seus generais, tem seus conselheiros, tem seus ministros, trazendo demandas e necessidades para que, como rei, ele pudesse tomar as decisões melhores. Mas no meio disso, no palácio, no conforto, ele se lembra de uma aliança. Entenda isso. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele se lembra de uma aliança que ele fez com Jonatas. E por conta dessa aliança e do relacionamento dele com Jonatas, ele fala assim: tem alguém que eu possa manifestar bondade. Resta alguém da casa de Saul para que eu possa lhe fazer bem por amor a Jonatas. É interessante que essa pergunta, ela revela a graça de Deus. Porque ele não perguntou assim: há alguém que mereça que eu faça alguma coisa por eles? Há alguém que, sabe, que no dia da angústia, que no dia das minhas lutas, estava comigo lá do lado e me acompanhou, foi meu parceiro de guerra, que me apoiou nos dias difíceis? Há alguém que tem méritos para que eu agora, como rei, na posição de rei, eu manifeste favor sobre ele? Não foi essa a pergunta.
Interessante que ele diz assim, alguém, ele não pergunta se tem méritos, ele não traz julgamento, ele não perguntou quem merecia ou quem era digno, ele apenas disse, alguém. Porque, querido, nós precisamos entender que não há nada, nossos atos de justiça não movem o coração de Deus. Não há nada, não há bondade, não há realizações que façamos, que façam com que nos torne merecedores de algo de Deus. Eu ouvindo uma pessoa esses dias, eu ouço isso muito. Olha, pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal às pessoas, então eu sei que Deus me abençoa. Essa frase, ela parece espiritual, ela parece bonito, mas ela na verdade, ela manifesta um coração tomado de justiça própria. A justiça própria é justamente isso, é aquela condição que nós temos dentro de nós, que diz assim, olha, não, eu mereço porque eu sou uma pessoa assim, porque eu faço assado, então eu sou abençoado porque eu mereço. A justiça própria, ela nos engana, porque ela nos induz a achar que os nossos atos de justiça, ou seja, aquilo que a gente faz de bondade, ou de coisa certa, ou do que é correto, nos tornam dignos e merecedores de ser alguém ou abençoado. Quem está entendendo, diga amém. Se há um problema entre nós e Deus, é justamente esses atos de justiça. Porque nós achamos. A justiça própria, ela é um veneno que tomou conta dos nossos corações e mente. E é viver na lei, é viver na justiça própria, é justamente isso. É porque nós achamos, nós fomos condicionados, na verdade, né? Viver assim. Essa é a cerne de toda religião. A essência de toda religião não está em Cristo, a essência de toda religião está na justiça própria, ou seja, faça isso, faça aquilo e faça mais aquilo outro, porque você fazendo isso, você se torna merecedor. Eu estava indo para a chácara ontem, dos jovens, e aí no caminho aqui da Dom Pedro, eu vi um grupo de romaria carregando uma imagem e indo a pé. Eu sei que estão indo a pé até Aparecida. Isso é justiça própria. Parece espiritual, parece bonito. Você fala, que fé? Não, não tem fé alguma nisso. A contradição é isso, não há fé alguma nisso. Fé é eu crer. Não, o que é fé? Hebreus capítulo 11, 1. Fé é a certeza das coisas que não existem, a convicção das coisas que irão acontecer. Agora, carregar uma imagem, andar quilômetros a fio, não é fé. Isso é um ato de justiça própria. Ou seja, eu estou fazendo isso para me tornar merecedor. Porque na hora que eu chegar no meu lugar final, eu vou dizer, agora eu mereço. Eu andei tanto, eu me esforcei tanto, eu fiz tanto, agora sim você tem que me abençoar. E quando for abençoado por algum motivo, vai atribuir a quem? A si próprio. Eita, que eu sou bom, hein? Aí quando você vai falar, não, alguém fala para você, não, é simplesmente por fé. Por que tem muita gente que quando ouve da graça, fica indignado? Quando alguém ouve uma mensagem como essa, o ouvido dói, como diz a palavra. Tem comichão nos ouvidos. A Bíblia diz que a cruz é loucura para os que perecem. Que loucura é essa? É justamente isso. Fala, meu Deus, então eu não tenho que fazer nada. Então de nada vale meus atos de justiça. Então de nada vale eu comportar bem. De nada vale eu fazer as coisas certinho. De nada vale eu deixar de encher a cara. De dar tapa na orelha da minha esposa. De nada vale porque eu fico, é uma luta para fazer tudo isso. Não, isso é justiça própria. É somente pela fé. Porque não tem nada a ver conosco, a obra é de Cristo. É tão interessante que esse texto diz, olha, Davi fala assim, não tem alguém que eu possa fazer algo por amor a Jonatas. Por amor a Jonatas. Há alguém.
Isaías 64:6 diz que os nossos atos de justiça diante de Deus, então você faz, né? Você comporta bem, você faz o que é certo, você faz tudo isso bonitinho. Aí você acha que Deus está olhando e fala assim: nossa, que menininho bonzinho. Nossa, como você é educadinho. Nossa, como você... Nossa, Jefferson, olha, você é um bom marido. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundícia. Na nossa versão atualizada do Ricardo, trapos de imundícia é o absorvente que toda mulher usa. Antigamente ela usava paninho. Hoje já é descartável. Então, se você contextualizar esse texto, vai falar assim: a sua justiça é como um absorvente usado. Os mais antigos vão lembrar do Mods. Se você lembrou disso, é que você tem mais de 40. Se você lembrou disso, você tem mais de 40 e tem alguma dorzinha em algum canto do seu corpo. Algo dói. Trapos de imundícia, ou seja, não vale nada. Não serve para nada. É interessante a resposta de Ziba. Ziba, servo da casa de Saul, trouxe a notícia: Mefibosete, aleijado de ambos os pés, ainda estava vivo, e para muitos ele era um inútil, indigno e sem importância. Quando o rei fala, vem Ziba e fala: olha, tem um, mas é Mefibosete, está em Lodebar, ou seja, é inútil, ele é aleijado, não serve para nada, não tem mérito algum. Sabe, Mefibosete, ele era aquele tipo de gente que quem olha fala assim: não vai dar em nada. Porque é assim. Tem gente que você olha e fala: não, esse tem cara de vencedor. Mas Mefibosete não era esse. Mefibosete era o esquecido, o rejeitado, aquele que, sabe, ninguém dava crédito algum, ele não tinha qualificação nenhuma para sentar na mesa do rei. E assim a graça de Deus. O que eu estou trazendo para a igreja hoje é a história da graça, como que a graça se manifesta. A graça tem esse poder. Coríntios diz que Deus pega aqueles que não são para ser. A graça de Deus é aquele que Deus escolhe os menos improváveis. Quem é escolhido de Deus aqui? Você crê que você é escolhido de Deus? Você era o menos improvável. Alguns de nós até reconhecemos isso, porque às vezes quando Deus nos chama para algo muito, né? Normalmente o que a gente faz? Tipo assim, Deus, você está de brincadeira, eu não tenho condição. Tem muitos de nós que reconhecemos que nós não, peraí, Deus errou. Quem já teve a sensação de que Deus deve ter errado aqui? Eu já tive. Mas não, Deus errou, Deus, pode ser. Não, Deus, pelo amor de Deus, você vai me colocar num negócio desse. Tem tanta gente boa, você está falando para eu fazer. Se você tem essa sensação, bem-vindo ao meu mundo. Porque tem gente que acha que não. Fica lá, ai meu Deus, eu acho que Deus errou. Eu acho que aquele profeta estava errado. Eu acho que aquele irmão que veio e falou comigo lá em nome de Deus, eu acho que ele se confundiu. Eu quero dizer, não, meu irmão, essa é a graça de Deus. Graça de Deus é isso. Deus pega a gente improvável. A igreja, ela é tão maravilhosa. Eu amo tanto a igreja local, que a igreja é o único lugar na terra aonde o iletrado prega e o doutor ouve. E é abençoado. Não é verdade? Igreja tem esse poder. Porque o que faz é unção. Né? É disso que nós cremos. Por isso que nós estabelecemos lideranças, principalmente nas células. Fala assim, mas pastor, eu não tenho condição. Quando a pessoa fala assim, eu não tenho condição, essa é a condição para ela ser líder. Você entende? Se alguém chegar e falar assim, pastor, dá para mim, deixa comigo, porque eu vou arrebentar. Eu falo, não. A condição
para ser o líder na nossa igreja eu não tenho condição. Ótimo, começou bem. Está ali, tá marcado. Ótimo. Você não tem condição, mas você tem vocação? Tem. Você sente chamado de Deus? Sinto. Mas eu tenho medo, pastor. Eu tenho angústia. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei. É isso que nós precisamos. Vamos lá, é assim mesmo. Quem está comigo, diga amém. Quem já passou por isso aqui, diga amém. É isso, irmão. Nós somos o Mefibosete na mão de Deus. É graça pura. Se eu prego nesse púlpito, é graça pura. Se você lidera a sua célula, é graça pura. Se você está ministrando em algum lugar, é graça pura. Nós confiamos na graça. Deus escolhe. Aí nós temos a bondade de Davi. Davi mandou buscá-lo em Lodebar. A palavra Lodebar significa um lugar árido e desolado. E é assim que muitos vivem, em desertos espirituais. Deus não pega só o improvável, o aleijado, aquilo que ninguém quer. Deus busca em lugares inóspitos. Você lembra como Jesus foi tratado? Da Galileia pode vir alguém, alguma coisa boa vem de lá? Pode vir. A graça de Deus, ela tem esse poder de nos arrancar de lugares inóspitos, de Lodebar. E é interessante que quando Mefibosete chega, ele prostra-se com medo de morrer. E aí o rei fala: não temas, porque usarei contigo da benevolência por amor de Jonatas. O tempo todo o rei, porque Davi aqui representa, né, em algum momento ele representa Deus dizendo: olha, por causa de Jonatas. Ele não falou: ô Mefibosete, tem a ver com você, é porque eu gostei de você, ou tem alguma coisa em você que me atrai. Ele está dizendo o tempo todo: por causa de Jonatas. É só trocar a palavra Jonatas para Jesus. É por causa de Jesus que nós estamos aqui. É por causa de Jesus que eu sou o que sou. É por causa da aliança que Deus fez com Jesus. É por causa do sangue derramado dele, por isso nós celebramos a ceia. Tem a ver com Jesus, não tem nada a ver conosco. Quando Deus olha para mim, ele não enxerga o Ricardo, pecador, limitado, com suas dificuldades, mas ele enxerga Cristo. Por isso que nós nos revestimos de Cristo. Por isso que o sangue dele nos cobre, porque quando Deus olha, Deus não olha o pecado no meu coração, mas olha o sangue de Jesus que está sobre a minha vida. Ele cobre a multidão de pecados. E ele fala, Davi fala: é por causa de Jonatas, eu restaurarei a tua vida e vou te trazer para a mesa. Jesus também nos encontra da mesma forma, cheios de vergonha e medo. Mas ele oferece graça, perdão e restauração. E qual é a bênção recebida? Mefibosete reconheceu sua indignidade, tanto que ele diz: eu sou como um cão morto. Por que você quer me abençoar? Eu não estou entendendo, rei. Não há nada em mim, eu sou como um cão morto, ou seja, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou a coisa mais rejeitada dessa vida. E Davi fala assim: é isso mesmo, mas por causa de Jonatas, eu vou restituir, eu vou te abençoar com as terras do seu pai, provisão abundante, lugar à mesa do rei, ao lado do filho do rei, e dignidade e inclusão na família real. É assim que Jesus faz com a gente. Deixa eu falar uma coisa, e eu creio nisso. A bênção de Deus é tão grande sobre a tua vida, que você vai para lugares e ambientes que naturalmente você não teria acesso, mas por causa da bênção dele, Deus vai te colocar lá. Quem crê, diga amém. É a graça de Deus. Às vezes tem gente que fala assim: mas como que essa promessa vai se cumprir? Eu não tenho o currículo necessário, eu não tenho as qualificações necessárias. Pode ser que não, mas Jesus é Senhor na tua vida. Por causa dele, Deus vai te dar acessos. O sangue de Jesus te dá acessos a lugares improváveis. Essa é a bênção de Deus. E quando você sentar na mesa do rei,
você vai dizer: obrigado, foi por causa de Jesus. Quando você entrar nesses acessos, lembre-se, foi Jesus que te colocou lá. Quantos creem nisso? Eu tenho visto isso na minha vida. Deus tem me dado acessos em lugares que eu falo: Deus, não tem nada a ver comigo esse negócio. Às vezes eu sento em mesas e lugares que eu falo: peraí, não... Às vezes eu me sinto menor, eu falo: mas foi Deus que me colocou, eu confio nele, é Ele que vai me dar sabedoria. E a restauração é completamente pela graça. Mesmo vivendo anos de miséria e medo, sua verdadeira identidade permaneceu, porque Mefibosete, mesmo vivendo na condição que ele vivia, ele continuava sendo um príncipe. Essa é a condição do homem. Você é filho do rei, quem crê diga amém. Você é filho do rei. Sabe, Deus nos chamou e nos criou para reinar, mas o pecado faz isso conosco. O pecado é aquele que nos segura pela mão, que quebra os nossos pés, gera limitação e nos leva para lugares áridos, desérticos, longe do palácio, longe da presença do rei. E que sozinho a gente não consegue voltar. Por isso que nós precisamos da graça de Deus, porque sozinho ele ia morrer lá. É interessante que Davi fala assim: olha, alguém, e Ziba fala assim: olha, tem um Mefibosete. Eu creio que Ziba, nesse aspecto, que foi Ziba que foi buscar, foi Ziba que trouxe. Isso mostra a graça de Deus, e eu acredito que Ziba aí é uma tipologia do Espírito Santo. É o que vai ao nosso encontro. Se não houver nenhuma ação de Deus, eu não saio do lugar onde eu estava, eu não saio de Lodebar. Nós precisamos entender isso. Ah, se nós entendêssemos a graça de Deus da maneira que ela é de fato, nós viveríamos menos acusados, menos perturbado, menos angustiado, menos ansioso. Porque esse mesmo Deus que veio ao meu encontro, é como se eu tivesse, como a Bíblia diz, no lamaçal do pecado, no fundo de um poço, que sozinho, por conta própria, eu não consigo sair daquele lugar. Posso fazer a oração que for, posso meditar até onde for, eu continuo meditando no fundo do poço, eu continuo orando no fundo do poço, eu continuo carregando imagem no fundo do poço, eu não saio do poço, porque nada que eu faça possa me tirar desse poço. Mas se Deus não vier ao meu encontro, como Ziba veio e tirou Mefibosete de Lodebar e trouxe para a mesa do rei, para a presença do rei. É assim a ação de Deus no nosso coração, e é assim a graça de Deus. Por isso que nós vivemos pela graça. E por isso eu disse, se nós tivéssemos a compreensão de fato da graça de Deus, viveríamos menos angustiados, menos ansiosos, menos preocupados, menos doentes. Sabe por quê? Porque esse mesmo Deus e essa mesma graça que me tirou do poço, é o mesmo Deus e a mesma graça que fará tantas outras coisas. Por que andeis preocupado quanto ao dia de amanhã? A graça de Deus alimenta os pássaros, a graça de Deus abençoa. Por que essa mesma graça não está sobre a tua vida? Por que você está preocupado com o que comer e beber? A mesma graça que provém lá fora é essa graça que está sobre a nossa vida. Confia no Senhor e na graça dele. Quem está entendendo, diga amém. Mefibosete era um príncipe que ainda não tinha entendido a sua posição. Ele era aleijado de ambos os pés, e assim na nossa vida, sem Cristo o homem não caminha direito. Caímos, tropeçamos e permanecemos afastados dos caminhos de Deus. Existe uma limitação para todo aquele que está prisioneiro no pecado.
Ele não é só um aleijado, ele é um cego. Quando nós olhamos para a nossa nação hoje, há coisas que são tão evidentes, tão claras, e a nossa angústia é que parece que tem um povo, e não são poucos, que não conseguem enxergar o que está acontecendo. Nós temos um quadro de colapso na nossa sociedade. E eu não estou falando só de aspecto político, não. Estou falando social, financeiro, dentro das famílias. E tem gente que você conversa e na cabeça dela, ela fala de um Brasil e de uma sociedade, fala, não pode ser que seja o mesmo lugar que eu moro. Porque ela não consegue enxergar o quão maligno, o quanto diabólico é tudo isso. A cegueira espiritual é tão grande que as pessoas não conseguem enxergar. Ele vivia em Lodebar, Mefibosete estava num lugar árido e desolado. Sem Deus a nossa vida também é da mesma forma. Ela se torna seca, sem alegria ou paz. Por isso que o cristão, ele não fica bebendo, ele não fica jogando, ele não fica... Há diversões que para o cristão não serve. Sabe por quê? Porque boa parte dessas coisas nada mais é uma tentativa frustrada de buscar o quê? Buscar paz, buscar uma alegria. Como eu não tenho Cristo no meu coração, eu tento arranjar substitutos. Aí eu vou beber, aí eu vou me drogar, aí eu vou me prostituir, aí eu vou viver uma vida de promiscuidade, porque eu acho, aí eu vou me enfiar ali num estilo de vida, né, de ostentação, porque eu quero mostrar uma alegria que na verdade não existe. Os que mais querem provar que estão felizes são os mais infelizes. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com mídia social. Porque a vida sem Jesus é uma vida de alguém que é cego e aleijado. É a vida de alguém que não tem paz, que não tem Cristo, que não tem alegria. E se tem, é momentânea. E não é a mesma alegria que a nossa, é uma alegria condicionada. Que alegria é essa? É a alegria condicionada a um lugar. Então se eu vou viajar, eu me sinto alegre, mas logo quando eu volto para casa, a minha infelicidade toma conta de novo. A minha alegria é condicionada a um lugar, a uma bebida, a uma droga, a uma circunstância que é temporária, a um bem, que eu comprei um carro, que eu comprei uma casa. Oh, glória, é uma alegria, mas é temporária. Mas quando ela volta para casa ou na rotina comum, ela não consegue ter alegria no dia a dia, ela não consegue ter alegria nas coisas simples, ela não consegue ter alegria até no dia da crise. Quem está entendendo, diga amém. Porque a vida sem Cristo, sem Cristo nós não temos vida de fato. O que tem a ver a restauração pela graça, nós somos amados incondicionalmente. Davi estendeu graça a Mefibosete sem mérito. E assim Deus nos aceita e nos salva pela obra de Cristo e não pelos nossos esforços. Foi por causa de Jonatas. Não tem a ver comigo, com você. Tem a ver com Jesus. Por isso que nós adoramos a Cristo, por isso que nós contemplamos a Cristo, por isso que Cristo é o centro da nossa vida. Por isso que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso que a obra de Cristo é fundamental na vida de cada um de nós. E por isso que hoje nós celebramos a ceia por causa de Cristo. Não tem a ver conosco, mas tem a ver com Cristo. Cristo deve ser o centro de todas as coisas. E a partir dele que tudo se move. Mefibosete viu uma restauração plena. Davi tirou Mefibosete de um deserto e trouxe a mesa real. Deus faz o mesmo conosco. Deus nos resgata do pecado e nos leva para a sua casa.
onde desfrutamos da comunhão com Ele e com outros filhos. É interessante que ele tira de Lodebar, mas ele traz para o palácio, ele traz para Jerusalém. Jerusalém era o centro do país, era o centro religioso, era o centro, de tudo. E dentro de Jerusalém havia o palácio, havia o templo. Era um lugar, era um ambiente. Jerusalém, ele vivia em torno, tomado por essa atmosfera de adoração, de louvor, de culto a Deus, de mesa, de prosperidade, de compartilhamento, de cuidado. É assim que Deus faz conosco. Deus nos tira de terras áridas e nos traz para a mesa. Mas Ele nos traz para a presença dos irmãos. Isso é a igreja. Por isso que eu não acredito nessa falácia. Não, eu sou crente, Deus me curou, Deus me salvou, mas eu estou em casa, eu estou bem. Não existe bem sem igreja. Não existe. Ah, mas a igreja tem problema, a igreja tem isso. Tem. Porque a igreja é feita de gente. Não são irmãos perfeitos. Perfeito é Cristo na igreja. Cristo é o modelo. Cristo é o modelo a ser seguido e copiado. Nós somos aqui representantes do Senhor, irmãos em Cristo. Mefibosete agora não somente tem a restauração plena da mesa, mas ele também tem uma adoção à família. Davi falou: você agora vai fazer parte da minha família. Ele não era da família real. Como a Bíblia diz, nós fomos enxertados nessa obra. Nós fomos colocados, por isso que Deus nos deu o poder de se tornar filho de Deus, diz o livro de João. Nem todo mundo é filho de Deus. Só é filho de Deus quem recebeu o poder por meio de Cristo e se torna filho de Deus. E agora tem poder de sentar, tem direito de se assentar à mesa, de desfrutar da intimidade. E o coxear de Mefibosete, porque ele continua sendo coxo, sentado na mesa do rei. Interessante isso. Tem coisas que Deus, tem circunstâncias na nossa vida que está lá. Eu sou filho de Deus agora, eu sou filho do rei, sento na mesa do rei. Mas toda vez que Mefibosete olhava para os pés, ele enxergava as pernas quebradas. O coxear de Mefibosete era um lembrete constante da bondade do rei. Nós, imperfeitos e pecadores, lembramos que a graça de Deus é superabundante, aonde o pecado abundou. Eu imagino, e a banda pode subir, a cena. Imagine a cena de você sentado na mesa do rei. Não sei se você já teve a oportunidade de sentar numa mesa de gente nobre. Ou num lugar. Normalmente quando você senta em lugares assim, você dentro de você sempre faz uma pergunta: nossa, oi, aonde eu estava, onde eu estou? Você fala. Provavelmente era o que Mefibosete fez. Ele sentado ali na mesa, vendo o rei. E não era qualquer rei, era Davi. Imagine, cara, Davi, ele devia ser o super-herói daquela geração. Davi era o super-herói. Ele era referência. Davi, nele, o cara derrubava gigante. O cara conseguia envolver gente, era um baita de um líder. Mas o cara também tinha um aspecto de adoração. O cara fazia música, fazia louvor. Sabe, tem gente que ela tem você olha, eu mesmo como pastor, eu falo assim, cara, como esses caras conseguem fazer tanto? O cara prega, o cara canta, o cara toca, escreve livro e viaja e tem igreja. E eu falo, meu Deus do céu, o mal dá conta, daí eu não sei nem fazer nada disso.
Então Davi era referência. Imagina você sentado na frente de alguém assim. Mas aí toda vez que ele sentado, vendo aquele ambiente, a comida, o cara comia, só Deus sabe o que ele comia lá. Eu não vou falar que ele comia cuscuz com ovo, porque cuscuz com ovo é muito bom. Eu gosto demais de cuscuz com ovo. Né? Aprendi a comer isso com a minha esposa. Mas o cara comia, sei lá, uma coisa que eu não gosto. É difícil alguma comida que eu não goste, né? Buchada, buchada, é. Eu não gosto. O cara comia, só Deus sabe, lá, a comida simples, nunca tinha um refrigerante, né? Aquela vida de gente muito simples. Aí o cara agora está sentado na mesa do rei, com o herói dele do lado, com os príncipes, gente bonita, gente cheirosa, gente bem arrumada, uma mesa farta. Imagine, lasanha, picanha, né? Ovo frito, refrigerante, não era tubaína daquela xereta não, era Coca-Cola, entendeu? Gelada, no copo de cristal. O cara ali naquele, e o cara olhando para tudo aquilo, aí ele olhava para a perna dele e falava assim: é só Deus. Aquilo era para lembrar de onde ele saiu, ele falou: meu Deus, era para eu estar comendo fubá. Apesar que polenta é muito gostoso, mas todo dia, né? Pode ser a melhor comida, todo dia enjoa. O cara era para eu estar comendo fubá com água. O rei poupou Mefibosete por causa do juramento entre Davi e Jonatas. E da mesma forma, igreja, nós somos poupados da condenação eterna por causa da aliança de Deus com Cristo. Fique de pé. Por favor, fique de pé. Eu quero fazer uma pergunta a você. Se você já experimentou a graça de Deus na tua vida. É você entender que você é abençoado, você é amado. E não tem nada a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Não tem. Porque o amor de Deus é incondicional às nossas vidas. Deus decidiu nos amar. Eu vi esses dias que alguns países, Canadá acontece isso, a lei permite que o filho se divorcie do pai. Olha que coisa, que ponto nós chegamos. O filho entra na justiça e fala assim: eu não quero mais ser filho de fulano. Ele pode fazer isso por direito de lei. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mesmo que ele faça isso, ele deixa de ser filho? Sim ou não? Não. Porque ele também não se tornou filho por direito de lei. Ele se tornou filho por direito de sangue. E nós nos tornamos filhos de Deus, não é por direito de justiça própria, mas é por causa do sangue de Jesus. É pelo sangue. Você já foi tirado de Lodebar, às vezes do seu Lodebar pessoal, daquele lugar árido. Às vezes você está vivendo em algum lugar de aridez, sabe? Às vezes Deus, infelizmente, às vezes nos encontramos em lugares de Lodebar. Às vezes não é um lugar físico, mas às vezes o nosso Lodebar é um ambiente emocional árido, onde parece que você não vê nada, parece um deserto. Lodebar aponta para o deserto, que é aquele lugar onde parece que nada flui, nada acontece, aonde, sabe, não há florescimento de nada, só sequidão. E eu quero orar por você. Feche os seus olhos.